Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia, e meu convidado de hoje é o produtor, percussionista, baterista Guilherme Castrup. Ele é do Rio, mas hoje tá em São Paulo. Ele já tocou com Adriana Calcanhoto, Arnaldo Antunes, Chico César, Tom Zé, Zé Cabaleiro, é uma lista enorme. Também já produziu muitos discos, mas eu quero destacar dois aqui, que são os mais recentes da Elza Soares. Se você redescobriu a Elza Soares nos últimos 4 anos, a parcela da culpa tá no trabalho do Castrup. Nosso papo vai passar por tudo isso, por todas essas questões, produzir a Elza, tocar com esse monte de gente e também por outros momentos da vida do Castrup. Tá um papo bem completo, bem interessante, sobre música, ser músico e ser produtor, tudo isso aí. Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais, conta com a sua participação, então escreve pra gente lá no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou manda e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Escreve, participa, na próxima edição eu leio seu recado aqui. Então, vamos pro papo com vocês, Guilherme Castrup. Então vamos conversar sobre música. Eu queria muito, Castrup, começar pelo mais básico. Quando que você começou? Qual foi seu primeiro contato para depois a gente chegar na Elza Soares? Meu primeiro contato com a música em geral, assim? Isso. Bem, de infância, assim, já tinha eu tive uma família bem musical, assim, né? Meus pais e mães que já faziam parte de coro da igreja kardecista, onde eu fui criado. Primeiras aulas de piano, quando eu era pequenininho, mas que saía fugido da professora. Então, mas a aula de flauta em escola, alguns contatos na infância que foram assim mais superficiais, mas quando chegou na adolescência, eu me apaixonei por rock and roll, Black Sabbath, Led Zeppelin, era metaleiro assim na década de meados de 80, e foi isso que me estimulou a tocar mesmo, né? Essa paixão pelo rock and roll, que um bando de amigos que resolveu, vamos montar uma banda, a gente passava os dias ouvindo os vinis e comprando os vinis e indo para casa de algum de nós ouvir música o dia inteiro, e essa paixão é que deu vontade de começar a tocar. E é muito legal isso dessa época, né? Pra se ouvirem os discos, tinha que ir na casa dos amigos que, tipo, comprava, né? Não era Spotify, amigo, todo mundo ouve lá na sua casa. Era uma coisa muito mais de comunidade mesmo, né? E era uma coisa muito, como era mais difícil, mais raro, era bem especial, assim. Quando alguém conseguia comprar um vinil, aquilo era um evento, né? Então, normalmente um do bando comprava o vinil, os outros compravam fita cassete e a gente ia lá gravar o cassete de quem tinha o vinil, né? Então a coleção do vinil era uma coleção também meio coletiva, assim, da galera que era do grupo de amigos, e cada vinil era uma conquista, assim, era uma coisa, e a gente passava o dia degustando aquele vinil e lendo encarte, né, e vendo a capa. Aquilo ali era uma ocasião muito especial, assim, né, a compra de um vinil, né? Eu lembro de cada um dos vinis, do Black Sabbath, eu fui muito apaixonado, do LED, cada um que saía, quando saía um lançamento, a gente juntava dinheiro pra comprar, aquilo ali era uma coisa muito especial, assim. Dá pra dizer qual foi o seu primeiro instrumento? Já foi a percussão? Já foi a bateria? Foi a primeira coisa que você sentou pra tocar? A primeira bateria. A percussão veio bem depois, na verdade, porque a primeira bateria mesmo focada nessa coisa do rock, e aí teve uma sacada dos meus pais, assim, porque quando eu comecei a encher o saco deles que eu queria uma bateria, a gente morava em apartamento ainda na época, não, eu quero uma bateria. Aí eles fizeram uma sacada que foi muito inteligente, eu acho que eles falaram, olha, se você, pra ganhar a bateria, você vai ter que provar que você gosta mesmo, vai ter que estudar 1 ano, se você levar jeito, a gente te dá a bateria. Aí nessas eu fui parar no Conservatório de Música no Vila Lobos, que tinham inscrições para estudo de música gratuito, era um conservatório nos moldes mais clássicos, assim, né, de música erudita. E aí eu passei 1 ano lá estudando teoria, e antes mesmo ainda de pegar nas baquetas para começar a estudar, eu tinha que estudar pelo menos 6 meses de teoria, depois que começava a estudar técnica de percussão erudita, leitura de caixa, mas eu tomei gosto do negócio, gostei de estudar música, e para sorte ou azar dos meus pais, deu certo isso. Eu passei 1 ano lá estudando, depois que ganhei a bateria. Então, quando eu comecei a tocar, na verdade também já tinha uma base teórica, né? Já estava estudando música de fato, assim. Que interessante isso, porque geralmente, acho que se você pegar a biografia da maioria das pessoas, assim, o cara tem um violão, tem uma bateria, o cara começa a surrar aquilo ali de ouvido, tocando os discos e até aprendendo errado, né? Esse termo que a pessoa fala, aprendi errado, depois fui me remoldar, né? Você fez o contrário, você estava com os livros ali, depois
depois que você foi pegar de fato o instrumento. Aí com aquele tesão danado, assim, de pegar no instrumento, e aquilo ali também me motivando a estudar teoria, que é uma coisa inicialmente super chata para um moleque de 15 anos, roqueiro, né? Mas deu certo. A tática deles deu certo e eu gostei de estudar música também, tive bons professores lá no Conservatório Villa-Lobos, aí tomei gosto do negócio de estudar música. Tanto que eu completei o conservatório, depois fui para a faculdade de música, né? Para Estácio de Sá. Isso te ajudou de alguma maneira a expandir? Porque você falou que ouvia rock. Quando você ouvia rock, você já ouvia outras coisas ou foi quando você foi pro conservatório que você foi se expandir? Legal. Ou não tem nada a ver? Boa pergunta, assim, porque na verdade não, assim, quando eu ouvia rock, eu ouvia só rock e era uma coisa aquela bem exclusivista, assim, né, de só queria ouvir heavy metal especificamente, qualquer coisa que fugisse um pouco daquele quadro do heavy metal, pra mim era fora de contexto, não queria saber. E estudar música realmente foi me abrindo um pouco, né, progressivamente foi me abrindo a cabeça para ouvir outras coisas, para prestar atenção em outras coisas, e dali o meu roteiro foi assim, sair do heavy metal pro rock progressivo, comecei a ouvir Pink Floyd, aí outras, Genesis, aí entrei nesse universo progressivo, o progressivo me levou até o rock de fusão, assim, Weather Report, aí o rock... Dali pro jazz pro jazz, do jazz é que eu fui encostar no Naná Vasconcelos, aí pelo Naná, Egberto, Hermeto, que eu fui chegar na música brasileira, Milton, Gil, então eu dei uma volta danada, assim, né, do rock pro progressivo, pro jazz, para conseguir entender a música brasileira. Aí depois que eu comecei a curtir música brasileira é que eu comecei a me interessar por percussão, por estudar percussão e tal. E aí tem um espaço que eu queria saber mais. Você foi estudar no meio dos anos 80 a música, né? 85 isso daí, exatamente. E aí você se muda pra São Paulo no começo dos anos 90. Dali até você montar o seu estúdio, tem quase 10 anos, né? O que você fez nesses 10 anos? Você muda pra São Paulo, o que você vai fazer? Na verdade a mudança pra São Paulo foi uma tentativa, assim, primeiro por uma relação amorosa que eu tinha em São Paulo e Rio. Aí era uma coisa de amor, mas também ao mesmo tempo, no Rio eu já fazia faculdade nessa época, né? Era a época que eu estava fazendo faculdade, tinha uma banda de baile, tocava dentro de um circuito de baile lá que andava bem, mas eu sentia que São Paulo também tinha uma possibilidade de expansão, assim, de mercado de trabalho maior, né? Então nessa decisão amorosa entre ela ir para lá, eu vir para cá, aí eu acabei vindo eu vim para São Paulo para tentar arriscar a vida na música aqui. Nessa época parei a faculdade lá para poder cair no mercado de trabalho já aqui. E ainda não tinha estúdio nem nada, né? Vim para tentar mesmo com carreira de músico instrumentista, acompanhando o artista, fazendo baile, bar, e todo tipo de serviço musical, assim, dando aula, dava aula pra caramba. Entendi. E quem foi a primeira pessoa que te deu uma oportunidade legal, assim? Olha, os primeiros artistas aqui em São Paulo, o primeiro artista de nome que eu trabalhei aqui em São Paulo foi o Calbi Peixoto. Que legal. Demais. Aí fiz algumas coisas com ele, depois eu comecei a trabalhar com o Arnaldo Antunes, que foi realmente um cara com quem eu segui muitos anos na vida trabalhando, foram acho que em torno de 7 anos que eu passei tocando com ele, o Arnaldo e logo depois o Chico César, foram dois artistas de peso, assim, com quem eu andei muito, assim, né. E como eles te conheceram, assim, como você foi criando essa relação com esses caras? Com o Arnaldo, por uma escola que eu dava aula, o baterista do Arnaldo, que era o Pedro Ito, na época, o Arnaldo tinha acabado de sair do Titãs, estava montando carreira solo, aí ele chamou esse camarada meu, que era o Pedro Ito, dava aula na mesma escola que eu, na Domus, que é uma escola daqui de São Paulo, e eles gravaram o primeiro disco, que é o Nome, e logo no segundo disco ele queria um percussionista, e o Pedro Ito me indicou pela relação que a gente tinha musical ali na escola, né? E aí, a partir do Arnaldo, eu comecei a ganhar uma exposição maior, né, assim, e o Chico César já veio um pouco por aí, assim, alguns amigos que trabalhavam também em comum com o Chico, que era da banda Some Júnior, trabalhava na banda do Chico, mas também o fato do Chico ter me visto num show do Arnaldo, ter curtido o jeito de eu tocar e me chamar para trabalhar junto. E aí, nessa época você trabalhava só como instrumentista ou você já desenvolvia composição, já pensava em começar a produzir coisas? Como que você foi se moldando? Ou você era só músico ali, tipo, isso aqui é minha tarefa, eu não vou pensar em outras coisas? Como que sua cabeça funcionava? Era só instrumentista. Na verdade,
eu achava a coisa de viver como instrumentista um desafio tão grande que na minha cabeça nem, na época, eu não abria muito para outra possibilidade, assim. Eu estava só numa meta muito focada de conseguir viver de música como instrumentista, né? Não pensava em compor, não pensava em ter carreira solo, autoral, isso estava muito longe na minha cabeça. O foco era bem nessa coisa de conseguir essa batalha de ser instrumentista mesmo. Foi legal como essa coisa da composição e da carreira autoral veio bem mais tarde, assim. Veio de uma forma mais natural até do que era previsto. E aí eu acho que eu tava fazendo uma entrevista esses dias e a pessoa falou muito disso, né, da teoria e prática. Como que foi sair do conservatório direto para um meio tão profissional? Porque quando você tá com o Arnaldo Antunes, com o Chico César, com o João Donato, Maria Bethânia, você tá você vai usar tudo que você estudou, mas esses caras, eles já estão num cronograma de pressão e de concessões que são feitas pro pop, talvez, ou mesmo assim, de estrutura, tipo, sei lá, você pode contar as situações, mas eu imagino que muitos shows você fez assim, tipo, cara, a gente saiu uma semana e tem um show agora, e se vira aí. Então, como que foi lidar com a prática, quer dizer, com a teoria e com a prática que provavelmente imagino que foi muito diferente. Como que esses dois mundos se dão? É bem legal essa pergunta mesmo, porque eu acho que tem realmente uma dicotomia muito grande entre a forma que é ensinada a música dentro da academia e a prática da vivência musical, né, no mundo, especialmente no mundo profissional, né, ou mesmo na prática cotidiana da música, né? Sim, sim. Especialmente nas escolas que têm essa base do estudo da música erudita, que ainda é calcado numa escola francesa ali do século XVIII, XIX, tem uma distância gigantesca entre essa teoria e a prática musical. E não foi muito fácil para mim mesmo sair da faculdade e começar a trabalhar. Mas eu acho que esse confronto se deu mais na época que eu fui fazer baile no Rio, sabe? Na época que eu comecei a tocar numas bandas de gafieira, tentando viver já de música ainda dentro da faculdade, eu que era um cara super CDF, assim, estudava aquelas coisas todas paradidas, a teoria, né? Quando eu fui cair na banda de baile para tocar samba, eu quebrei a cara, não conseguia tocar samba de jeito nenhum, eu era um cara super duro, vindo de uma família também de classe média branca, que tinha um outro tipo de repertório, né? Que eu via muito mais Chico Buarque e Tom Jobim do que samba de fato, então teve um contraste muito grande. Eu tive um grande amigo era da minha classe da faculdade, que era o Jorge do Porto, e aí o Jorge era um cara que, ao contrário de mim, ele já era muito da noite, já tinha uma prática e ele foi um cara que foi me introduzindo e falou: olha, você precisa esquecer um pouco as coisas da faculdade, o estudo, os paradiddles, e cair no samba e tocar na noite, porque é isso aqui que vai te fazer. Então essa coisa de ir pra noite de tocar nos bares, de tocar nos bares e nos bailes, é que me fez quebrar um pouco essa teoria toda, né, romper um pouco esse universo, e precisou haver uma quebra mesmo, né? Teve um momento ali que eu precisei, inclusive na hora que eu larguei a faculdade, foi um pouco com esse intuito. Eu larguei a faculdade de música para começar a estudar de fato a música popular brasileira, cair dentro dos grupos de percussão, estudar os folguedos das festas, ir pro Recife para estudar o frevo, para estudar maracatu, ir para as escolas de samba para estudar o samba. Então eu comecei a montar minha própria escola de música a partir da música popular, que tem uma outra abordagem, assim. Quando eu comecei a tocar com o Arnaldo e com o Chico, eu já tinha percorrido um pouco essa trajetória, né? Já estava mais cascudo, já. Já estava mais cascudo, exatamente. E aí eu tava vendo que vem na lista de artistas que você trabalhou, é uma lista extensa, né? Tem a Adelina Calcanhoto, o João Donato, que eu já mencionei, a Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Tom Zé Cabaleiro. Tipo assim, qual que é a relação desses caras com os músicos, assim, esses caras que não tem uma banda fixa, assim? Quais são as conversas, o diálogo? Eu fico muito curioso, assim, que histórias boas você tem para contar? Gente que tem boas relações com os músicos e que dá toques ou são mais exigentes? Quem é mais exigente, quem é menos exigente, por exemplo? Legal. Eu acho que eu tive muita sorte, assim, na vida, que eu fui me agregar a alguns grandes artistas e que também são grandes pessoas, assim, que eu tive relações pessoais muito intensas. Entendi. O Arnaldo foi um cara muito especial na minha vida, assim, um artista poderoso, né, e é um cara com uma relação humana muito, muito direta, assim. Não é um cara que encana muito com
detalhes musicais, ele não vai ficar preocupado se eu fiz assim, desse jeito. Ele quer que a gente desenvolva, cada artista que esteja trabalhando com ele, desenvolva a sua personalidade própria. Sim. E esteja concentrado na música, e quanto mais você bota da sua personalidade na música, mais ele te estimula a isso, assim. Então é um cara que foi muito importante no meu desenvolvimento artístico, né, de estar junto, de trabalhar junto, e com uma relação de amizade também muito legal. O Chico também é um cara... Sem que a gente cortar, é curioso você falar dessa ideia do Arnaldo, que se a gente for pensar, várias pessoas que tocaram na banda dele foram ter carreira solo depois, né? É verdade. É verdade. Curumim, Genesi... né? Uma turma mesmo. Chico Salem. O Arnaldo, a primeira vez que eu mostrei pra ele a primeira experiência de coisa autoral, e as minhas primeiras experiências de coisa autoral foram exatamente, eu já estava gravando muito com os artistas, com ele, com o Chico, com outros artistas, já uma prática de estúdio grande. Aí ficava ali no estúdio vendo os produtores, Alice Siqueira, Chico Neves, trabalharem, né? Foi minha escola assim também de produção, ficar vendo os caras trabalharem. Aí eu pegava aquelas sessões, às vezes uma sessão de percussão que eu montava para uma canção, eu levava para casa, tirava toda a canção, ficava com a sessão de percussão mexendo e manipulando aquilo ali, brincando, ressampleando, e aquilo ali que foi que deu o embrião das primeiras coisas autorais que resultaram no Castropismo, que é o meu primeiro trabalho, né? Quando eu mostrei essa primeira experiência pro Arnaldo, ele falou, aí cara, agora fudeu, agora você pegou o gosto da coisa autoral, isso aí é uma cachaça que você nunca mais vai se livrar, você vai ver que agora daqui pra frente você vai... Se ferrou. Vai querer isso cada vez... Se ferrou, vai querer isso cada vez mais. E é verdade, né? Você toma um gosto dessa coisa do autoral. E ele estimulou bastante mesmo, assim. O Chico também. O Chico foi um cara que eu rodei muito o mundo com ele, né? Talvez eu tenha um cara que tenha sido o artista com quem eu mais viajei, fiz turnês pelo mundo. Ele tem uma carreira internacional muito extensa. Sólida, né? Ele me deu muita cancha, assim, né? Vi muitos lugares, vi muita música do mundo inteiro, me abriu um espectro assim, musical gigantesco. E também é um cara que se tornou muito meu amigo. E eu perguntei, né? Quem era o mais exigente? Você falou que o Arnaldo é muito do criativo, do deixar o cara solto. Quem tem a rédea mais curta aí? Deixa eu ver. Eu acho que talvez a Adriana, a Calcanhoto, ela é uma pessoa muito meticulosa, assim, né? Uhum. Exigente nesse sentido. Ela gosta das coisas muito bem planejadas, e quando a coisa sai um pouquinho do planejamento, ela já estranha e fala, não, vamos voltar aqui para isso aqui. Então, não é uma pessoa que a gente toque muito solto, é uma artista que a gente tem que ter a coisa bem amarradinha, assim, ela é exigente nesse sentido. É outro tipo de qualidade, né? É um outro tipo de abordagem mesmo, artística, musical, né? Então, os trabalhos dela têm todos esse tipo de refinamento, né? Uhum. É um refinamento que cada detalhe é muito bem cuidado. E se um detalhezinho mudar, ela percebe e ela quer aquela coisa um pouco mais ali dentro do planejado, né? Legal. E aí, Castupa, acontece, a gente chega em 2001, né? Você tá, como você falou, você foi da academia para a prática mais popular, mais direta, você foi estudar, criou uma casca, foi trabalhar com gente muito conhecida, muito popular, e aí você decide abrir o seu próprio estúdio. Qual foi essa necessidade de ter o próprio estúdio? Por quê? Por que isso? Isso foi também bem espontâneo, assim, porque aconteceu exatamente na época que a digitalização da música democratizou um pouco o acesso aos programas de gravação, né? Ah, sim. Então, ter uma mesa como a SSL era impossível para um músico, né? Mas ter um Pro Tools, não, né? Então, quando o Pro Tools foi acessível, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o Pro Tools e um par de microfones, né? Então, e aquilo ali de ficar brincando com as coisas das gravações, é que nasceu o estúdio ali. Então, o primeiro par de microfone virou mais um, mais outro. O Pro Tools foi aumentando a graduação dele, e o que eu tenho hoje como estúdio é resultado daquela salinha ali que eu tinha no fundo da casa que eu morava, com esse primeiro programa. Tem peças, né? Daquela época. Tenho esse mesmo par de microfone Neumann que eu comprei naquela época, ainda estão aqui, super ativos, excelentes. Tá? O Pro Tools ainda é o derivado dele, a primeira licença ainda são os upgrades das mesmas licenças que eu
tive. Entendi. E o aprendizado daquela época ali, a prática de estúdio, é exatamente o que deu continuidade pro estúdio hoje. E aí, qual foi a sua primeira produção? Tipo, sentar com o cara, produzir, direcionar, qual que foi a primeira experiência? Logo que eu comprei o programa, eu tocava com o Hortinho, que é um artista de Recife, e aí ele mesmo falou, vamos gravar então, cabra, vamos gravar. Eu falei, mas eu nem sei mexer. Falei, não tem importância, a gente aprende junto. Então eu fui aprendendo a mexer nesse processo e produzi o primeiro disco dele junto com o Suami Júnior, que é o A Ilha do Destino, e é um disco que eu tenho o maior orgulho, assim, de ter feito. Acho um descasso, assim, a gente acertou a mão, acho que o Hortinho é um artista incrível, e deu certo pra caramba. Eu fui aprendendo a mexer aí com os meus professores ali, que era na época o Chico Neves, a gente estava bem junto, tocando junto com o Arnaldo, Alê Siqueira, que foi meu grande mestre na produção. Então, produção, por exemplo, eu nunca fiz um curso formal. Entendi. Ao contrário da música, que eu fui estudando as coisas que precisava estudar por minha conta, e esses mestrões me aconselhando a ler determinadas coisas, ler sobre acústica, microfonação. Eu fui fazendo uma pesquisa meio autodidata, assim. E aí, logo depois desse disco do Hortinho que eu produzi junto com o Suami Júnior, eu produzi um da Andréa Dias, que foi a minha primeira produção que eu assinei sozinho. Andréa Dias é um disco também que eu tenho volume 1, é um disco que eu tenho bastante orgulho, acho que é um disco muito forte, assim. Nessa época eu tava tocando junto com a Vanessa da Mata, e a banda era o Genesi, Catatal, Luke Barros e eu. E o Ricardo Prado. E a gente foi pro estúdio com mais ou menos com essa mesma formação. E é um disco que tem um resultado de banda e de criatividade muito legal. O Catatal é um músico, né, de ideias brilhantes, Genesi, uma música excepcional. Foi uma junção musical muito legal, muito interessante. E aí, sim, como que foi chegar na produção? Eu imagino assim que a produção tem uma coisa de técnica, né? Muito presente. Acho que você começou a lidar com outras frustrações, assim, de músico, tipo assim, mano, isso aqui não tá saindo do jeito que eu quero, preciso estudar tal coisa. Como que foi lidar com esse mundo novo? Quais são as frustrações, assim, do produtor? Ou as belezas da produção? Assim, coisas que você fala, isso aqui é eu que faço isso aqui, tipo, isso aqui é uma responsabilidade minha. Eu acho que tem realmente as duas coisas, né? Tem essa beleza de você estar com o leme na mão, né? Então, você direciona também a estética um pouco a partir dessa coisa do leme estar na tua mão, e você pode direcionar para onde você acha que é legal musicalmente. E ao mesmo tempo tem essa responsabilidade disso, né? E essa responsabilidade é uma responsabilidade coletiva, porque envolve o trabalho de um monte de gente, envolve as expectativas do artista. Então você tem que trabalhar. Eu acho que o lado mais difícil da produção é o lado da psicologia humana mesmo, dessas relações, né? E ao mesmo tempo isso tem uma beleza, assim, porque é um trabalho de arquitetura para você construir a casa de outra pessoa, né? Então, e a partir também de um monte de outros artistas, funcionários, né, de pedreiros, arquitetos, outras pessoas que vão montar aquela casa, sim, né? E esse processo é um processo que gera muita angústia mesmo. Pô, será que eu estou fazendo certo? Será que isso aqui vai resultar bem? Né, até onde eu vou conseguir ir? Será que tem capacidade para isso? E se é bom, se não é, se vai prestar. Então essa angústia do que vem é uma coisa que no princípio especialmente, depois você vai se acostumando um pouco inclusive com esse processo, né? Todo processo criativo, até questão de tempo, grana. Essa gerência, né? Exatamente. Talvez tenha sido uma das grandes dificuldades minhas, aprender a gerenciar um trabalho criativo dentro de uma coisa que você tem que botar um cronograma, um orçamento, você tem que definir, olha, a gente tem tanto tempo para criar isso e para ter um resultado legal em tanto tempo, porque isso vai custar tanto. E no princípio eu falava, como é que eu vou mesurar um trabalho criativo, né? Eu só sabia fazer trabalho criativo entrando sem tempo e vou ficar ali mergulhado no meu estúdio até que aquilo ali saia, né? E aos poucos a gente vai aprendendo a torear esse processo criativo e aprender a dimensionar tempo, né? Aí dimensionar grana a partir disso. Aí as angústias vão ficando mais controladas. Porque eu acho que sim, é um pouco assustador você pensar, não, tipo, como o financeiro, o mesmo tempo, mesmo as condições afetam muito a música, né? Porque tipo, você vai ouvir uma música muito produzida, aquele cara teve todo o dinheiro, e você tá ali começando, eu imagino que deve dar tipo, mano, não vai dar certo por causa disso, assim, deve ser uma coisa difícil de lidar, né? É uma coisa, ai caramba, vou ter que resolver isso nesse tempo aqui. Com essas coisas.
né? Entendi. Mas tanto que no princípio, eu lembro que eu gostava de fazer um combinado com os artistas, falar, olha, eu produzo, o valor é tanto, mas eu não sei quanto tempo eu vou levar para produzir isso aqui. Daí, tudo bem, você topa esse processo, okay. Porque aí eu mergulhava no tudo e eu ia produzir, eu ia mergulhar na música e mexer nela até eu achar que ela estava bom. Se eu demorasse um ano para mexer numa faixa, okay. Eu levava, né, um ano e isso era o combinado. Mas aos poucos também eu fui percebendo que esse excesso de produção, especialmente no que refere à produção digital, onde você pode sempre mexer na música, nem sempre é saudável, né? Para arte, musicalmente mesmo falando, né? Eu percebi que o traço rápido, muitas vezes, é muito mais expressivo do que aquele excesso de manipulação posterior que a informação digital possibilita, né? Ficar ali editando e corrigindo e polindo. Às vezes, aí eu polia, quando eu ia olhar o rabisco lá atrás, o rabisco era mais expressivo do que o que eu tinha polido. Né? Então, mas também precisei passar por esse processo para poder entender isso na prática. Você tinha, né, que atravessar, né? Atravessar, fazer esse excesso de polimento para depois falar, opa, eu perdi expressão e não ganhei expressão. Às vezes a coisa que tinha mais imperfeição, imperfeição entre aspas, super, né? Porque em música não existe imperfeição, existe causa e consequência, não existe, como diz o Donato numa conversa com o Hermeto, não existe nota errada, né? Você que não acreditou. Né? Então, quando você... então, se essa nota ela... Se você quiser, você põe ela na escala ali e fica boa. E nem sempre botar ela na escala, no 440, extremamente afinado, no tempo certinho, aquilo ali vai ser mais expressivo do que ela tá ligeiramente fora do 440, ou ligeiramente fora do timing, mais para frente ou mais para trás, que também tem uma expressão de emoção. Sim. Nisso, né? Acho que isso é o mais interessante da música, né? Como a música, ela... E aí eu acho que tendo a sua visão acadêmica, você deve ter uma visão... Queria saber disso, porque você estuda a música, você sabe o que é certo, né? Você sabe, tipo... você tá tocando aqui em determinado tom, então esse estilo de música é muito... Acho que o mais fascinante da música é, tipo assim... esse estilo, você segue essas regras, mas tem esse cara aqui que ele toca esse estilo e ele quebrou todas essas regras. Então, tipo... E aí na questão da estética, na questão da técnica, né? Aí você começa a entrar na questão da gravação, aí abre outras 1000 questões, tipo, essa bateria a gente gravou ela com 10 microfones. A bateria dos anos 50 era um miczinho no teto, sei lá. Como que você foi trazendo essas questões históricas pra sua produção? Você pensa nisso, você fala assim, tipo, esse disco assim... Penso nisso pra caramba. Você pensa, tipo, esse disco a gente vai gravar do jeito mais moderno, ou tipo, não, esse aqui a gente vai simplificar tudo. Você traz essas questões? Eu acho que esse processo criativo sempre anda junto um pouco com o processo filosófico, né? Porque essa própria ideia, assim, do que a gente tem como correção, isso que você falou, por exemplo, estudei música, eu sei que isso é correto porque está na escala tal ou está no compasso X. E esse processo todo faz parte de uma linha de pensamento ocidental, né? É uma coisa que foi criada no Ocidente. Exato. Um pensamento ortodoxo que tem a ver, assim, desde Descartes, Newton, tem a ver com um pensamento cartesiano, assim. Isso aqui é assim, o outro eixo é assim, é o ponto que se liga, o que está fora disso é errado dentro do conceito. Para a música, para o pensamento, filosofia, não só a música, as artes, o pensamento de vida africano, por exemplo, a relação é totalmente diferente. Assim. Você não tem uma preocupação com essa correção, você não tem a preocupação com essa coisa ortodoxa e cartesiana que a gente tem dentro do mundo ocidental. Então, pensar um pouco sobre tudo isso assim, ajuda a gente a quebrar um pouco esses paradigmas e parar de correr atrás de certos parâmetros que foram inventados. Sim. E que não necessariamente têm a ver com a natureza mais profunda da arte, da música, né? Eu acho que com o passar do tempo eu que tinha mesmo, começando a estudar por um conservatório erudito, depois uma faculdade, entrei muito dentro desse pensamento cartesiano, aos poucos foi quebrando, foi entrando tanto na arte que foi quebrando, E acho que hoje em dia assim, a minha ideia é cada vez mais ir quebrando com meus próprios parâmetros dessa busca, dessa correção. Assim. Então, hoje em dia, para mim, é bem um parâmetro sério de que eu não estou atrás da correção, estou atrás da expressão. Legal. Então, não quero... quando eu vou buscar uma gravação, não vou buscar que ela seja mais correta, que ela seja mais perfeita. Eu vou buscar sempre que ela seja mais expressiva, no sentido mais subjetivo da coisa. Assim, né? E aí a técnica toda vai
em função disso, né? De como é que eu consigo tirar esse retrato da forma mais expressiva. Qual é a forma criativa que eu vou conseguir deixar os músicos mais à vontade dentro do estúdio, para que aquilo ali saia tão expressivo como a gente está tocando sem ter nenhuma pessoa olhando, sem nenhum microfone. Essa talvez seja a parte mais delicada, assim, né, do maior desafio, assim, né? Na hora que você põe as câmeras na frente da pessoa, você agora vai lá, seja lindo, natural, elegante. Muda tudo, né? Eu percebi isso fazendo entrevista, por exemplo. Assim, às vezes eu tô planejando e falo assim, vou fazer tal pergunta que o cara vai se abrir. Aí você faz a pergunta e, tipo, o cara... nunca pensei nisso, tipo... Ou às vezes o contrário acontece, fala assim, vou fazer as perguntas mais básicas e talvez o cara não vai gostar muito e, tipo, aí rola um papo, né, tipo... Eu imagino que com a música é isso, assim, você tá vendo o cara tocar lá, tipo, na hora que vai gravar... eu preciso trabalhar pra ele tocar que nem ele tava tocando antes, né? Que agora não tá saindo tão legal. Eu preciso forçar ele a entender isso, né? Criar a situação pra que a gente consiga essa naturalidade e essa pescar na gravação, esse retrato mais expressivo, mais espontâneo, né? Eu queria assim, que lembranças você tem, por exemplo, do disco... Eu tava vendo a sua discografia, um disco que eu sei que eu já ouvi, que eu gosto, é muito, por exemplo, o do Bruno Moraes, A Vontade Superstar. Que histórias você tem desse disco específico? Esse disco tem uma história bem legal, assim, porque o Bruno eu conheci, ele tinha vindo da Red Bull Academy, e aí de uma série de encontros que ele tinha feito a partir da Red Bull Academy, ele gravou um monte de coisa pelo mundo, assim, ele foi alguns encontros com alguns músicos, e ele tinha uma caixa de sapato, literalmente, com um monte de CDs, com os arquivos tudo espalhado. Ele falou, olha, eu tenho... Tem um disco aí dentro. Isso aqui, ó. Na verdade, ele tinha, assim, mais ou menos meio disco. Ele tinha umas 5 faixas. Entre 4 e 5 faixas. Mas tudo assim, gravou uma faixa com gravou a cobertura dessa faixa com o outro, não sei onde, mandou para Nova Zelândia, um outro que gravou não sei o que lá. Então era como se fosse um quebra-cabeça, assim, dentro de uma caixa de sapato, com as peças todas soltas. Falei, caramba, então vamos lá. vamos. Cara. E as músicas eram muito legais, né? O Bruno é um artista também muito interessante. Eu curti o desafio, assim, de fazer. Aí foi um trabalho de botar aquilo ali tudo no Pro Tools e começar a organizar aquele monte de sessões que ele tinha feito, ouvir as coisas todas, falar isso aqui vai, isso aqui não vai. Escolhi isso aqui, olha isso aqui, essa pérola aqui, olha que frase legal desse instrumentista aqui. Aí fui montando, e depois que eu montei mais ou menos um esqueleto do que ele tinha feito, aí a gente começou a gravar as faixas restantes que montaram o resto do disco. É um disco que eu gosto muito também, acho um disco que tem um maior orgulho desse disco. Por exemplo, você fez o Palavra Cantada também, que aí é outra, já acho que é um projeto que tem muito popular, né? Tipo, qual que é a diferença, assim, desse projeto específico? O Palavra foi uma experiência muito legal, porque eu trabalhei, na verdade teve uma conexão do Palavra Cantada com o Arnaldo, né? Porque quem coordena a Palavra Cantada é o Paulo Tati, que na época que eu tocava com o Arnaldo era o baixista do Arnaldo. Então a gente fez muita turnê junto, o Arnaldo ensaiava dentro do estúdio eles tinham um estúdio em comum, que era o Rosa Celeste, né? Que era o mesmo estúdio do Palavra Cantada e do Arnaldo. Então teve uma interseção ali, né? Aí eu comecei a tocar também muito com Palavra Cantada, fiz vários discos como instrumentista, toquei em shows pra caramba. Era um trabalho que eu adoro. Eu acho o Paulo Tati um cara brilhante, total, a Sandra, a turma, acho de uma inteligência assim, né, danada. Eu sinto um abismo muito grande assim, entre eles e a música popular, por ser um trabalho infantil. Na verdade, o Paulo tem uma inteligência tão grande nesse foco de como ele fala com as crianças, e ele nunca fala com as crianças de uma forma idiotizada, assim, né? Sim, né? Ele nunca reduz Ele não subestima, né? Não subestima, Então, são músicas inteligentíssimas. Musicalmente é brilhante também. Ele é um músico genial, assim, né? Cara que adora estúdio, que eu aprendi muito também com o Paulo, trabalhando em estúdio. Foi muito gostoso. Aí eu gravei vários discos, depois produzi um disco já aqui no meu estúdio, na Toca do Tatu, né? Aí foi uma delícia. Trabalhar com o Paulo é uma delícia. Legal. Minha pergunta seguinte era justamente essa. Quais foram... Você começou a produzir vários discos, mas eu imagino que não sempre no seu estúdio, né? Quais foram os discos que você trouxe pro seu estúdio? Disco pra... Não, vou falar de alguns, então, assim, que são mais, que eu lembro mais, né? Por exemplo, a Andréa Dias, eu não tinha um estúdio que tinha capacidade ainda na época, então eram outros estúdios. Os discos da Elza, eu gravei majoritariamente
novamente na Red Bull, porque a Red Bull tem uma estrutura maravilhosa, né, muito maior do que a que eu tenho aqui, mas o disco do Zé Cabaleiro, por exemplo, que é o Zoró, eu gravei todo aqui. Legal. Que é um disco também que eu acho muito legal, assim, curto muito. É outro cara que eu também sou muito parceiro, gosto muito de trabalhar, que é o Zé Cabaleiro. O Palavra Cantada a gente fez todo aqui também. A Natália Matos, que é uma artista do Pará, muito legal, a gente fez todo ele inteiro aqui no estúdio. O disco do Celso Sim a gente fez inteiro aqui também no meu estúdio. Eu já tenho alguns. Assim. Conta um pouquinho dessa sua parceria com o Zeca. Vocês fizeram 2 discos, né? Que eu tenha produzido inteiro um só. Mas eu toquei, eu acho, sei lá. Eu toquei acho que em mais de 7 discos dele, que é mais ou menos nesse número aí. Entendi. Toquei um bocado de disco dele como instrumentista, mas como produtor é o Zoró. Você chegou a tocar com ele ao vivo? Toquei com ele um pouco no baile do Baleiro. Mas eu nunca fiz parte da banda do Zeca. Aí às vezes fiz uma coisa ou outra de substituto do batera. Entendi. Mas nunca cheguei a integrar a banda dele, nunca cheguei a fazer turnê com ele. Nossa relação é mais de estúdio do que de estrada. O Zoró eu vi recentemente, assim, minha namorada me apresentou. É um disco bem legal, né? É um disco infantil, né? O Zeca tem uma habilidade com esse negócio de trocadilho muito legal, né? E ali eu acho que ele já faz isso na carreira dele, ele já faz isso, né? Mesmo nas músicas, digamos, para adultos, né? O tempo todo ele tá brincando com a coisa do trocadilho e tal. Esse disco é um disco de trocadilhos, né? É um disco que é a coisa da palavra, e é um disco que tem, acho que são 28 músicas, se não me engano, e cada música é um bicho, né? E cada bicho tem uma brincadeira linguística, assim, né? Com a palavra e tal. É muito legal. O disco foi bem divertido de fazer, super legal. Super gostoso. Vamos entrar então no tópico talvez mais extenso e que as pessoas, quem não conhecia o Castrupe agora conhece, não tem jeito, que é Elza Soares. Como que a Elza apareceu na sua vida? Vamos no começo, para depois a gente ampliar as questões, que você fez esses 2 discos talvez, digamos, retomada dela, mas também, acho que mais do que a palavra retomada, são os discos mais autorais da Elza, né? Os discos que, não que ela escreveu as músicas, mas que as músicas são dela, né? Porque foi feito para ela, né? Bem, indo do começo, primeiro meu começo como fã, ouvinte, né? Assim, completamente idólatra da Elza, já dos tempos que eu tocava gafieira, que ficava estudando as coisas dela, os discos dela e a forma dela cantar, que já era fã total. Depois, eu acho que primeiro, novamente, o Arnaldo tem uma importância nisso, assim, acho que as primeiras vezes que eu tive contato com ela em palco foram com o Arnaldo, fazendo alguns shows, participando de alguns shows dele. Depois, mais extensamente com o Wisnik, que é um Zé Miguel Wisnik, com quem eu acompanhei também durante muito tempo, e que a Elza fazia parte do show dele, e foi uma experiência incrível, assim, tocar com ela, ensaiar com ela. Teve algumas histórias maravilhosas, assim, tipo, o primeiro ensaio que ela foi era numa casinha que eu morava, e inclusive morava junto com o Chico Salem, a gente era roommate dessa casa, montou esse estúdio que seria o princípio da Toca do Tatu, que era nessa casinha lá, numa edículazinha que ficava nos fundos da casa, aquelas casinhas de perdizes, tipo casa de vó, que tem a garagem, a edícula fica no fundo, né, e o portão na frente. E a gente começou a ensaiar com o Zé Miguel antes dela chegar. A banda era Zé Miguel, eu, o Some Júnior, talvez a Chico Pinheiro estava nessa banda. E a gente começou a tocar a música Só Duas Coisas Têm Valor na Vida, Comida e Bebida, que era uma música que a primeira vez que eu ouvi, eu caí assim de infarte de coração, que eu achava uma música maravilhosa, que me emociona profundamente toda vez que eu ouço. E a gente estava ensaiando essa música, a Elza não tinha chegado ainda. Aí, de repente, alguma pessoa abriu o portão, ela veio chegando, antes dela entrar no estúdio, ela começou a cantar essa música. Só duas coisas têm valor na vida, a voz dela vindo lá de fora. Já tava com o Mike lá. Ela tem um mic, ela tem um megafone, né? Que demais. Na caixa torácica dela. Aí a voz dela invadiu o estúdio, assim, daquela surpresa de repente chegar aquela voz magnífica, assim. Uma coisa, experiências com a Elza de muita emoção, né? Uma outra experiência que eu tive com ela, que foi um negócio maravilhoso, tocando com o Arnaldo no teatro da
Caixa Econômica de Brasília, se não me engano. É um teatrinho pequeno, ou do Centro Cultural do Banco do Brasil. Agora não deu, um desses dois. Mas era um teatrinho pequeno, dessas caixas fechadas, caixa preta fechada. Sim. E a gente tava tocando Tire o Seu Sorriso do Caminho, Eu Quero Passar na Minha Dor. E aí, no meio da música, a luz acabou do teatro, ficou aquela caixa preta escura, só sobrou os instrumentos acústicos, que era o pandeiro e a voz da Elza. E aí, aquela caixa preta, aquele escuro, aquele breu, aquele susto, e ela continuou cantando a música, e a voz dela encheu o teatro de um jeito. Meu olho, na hora, encheu de água, comecei a chorar, assim, compulsivamente, e tocando o pandeiro com ela cantando, aquele breu todo. Detalhe, né? Sobrou ela e você, né? Sobrou ela e eu, nessa música, essa música emblemática. E a voz dela tem essa potência, né? Que ela parece que quando acabou a microfonação, acabou a amplificação, parecia que a voz dela enchia mais o teatro do que com todos os alto-falantes, as caixas. Impressionante. Né? Chegando no finalzinho da música, aí a luz volta, a banda ataca de novo, faz a finalização da... Era uma choradeira, foi uma choradeira dentro do teatro, um negócio impressionante. Então você tinha uma relação já muito forte com ela antes de produzir o disco. Já tinha uma relação de, né, desses contatos, de muita admiração e desses contatos, assim, né. Aí eu fui produzir o disco do Cacá Machado, um artista daqui de São Paulo, muito legal, que aliás está lançando um disco novo agora, Sibylina, muito, muito bom. E a gente produziu esse disco mais ou menos com o mesmo grupo da Mulher do Fim do Mundo. Rômulo Frost, Kiko Genucci, Rodrigo Campos, ainda não era o Marcelo Cabral, que acho que o Cabral estava viajando na época, foi o Meno Del Pique que estava de baixista, e a gente resolveu chamar a Elza para fazer participação numa música do disco, e depois, quando foi a época de lançamento do disco, chamamos a Elza para fazer parte do show de lançamento. Para fazer parte desse show de lançamento, a gente montou um arranjo para Volta por Cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E aí, com essa base, né, com as guitarras do Kiko e do Rodrigo, essa forma, dessa estética que ele já vem desenvolvendo há algum tempo, né, a coisa do samba desconstruído e tal. Ela chegou no ensaio, ouviu aquela faixa, falou, nossa, adorei as guitarras no samba, adorei. E essa ligação dela com o tipo de arranjo que a gente fez, abriu assim o olho da gente, né, especialmente eu e Kiko ficamos conversando, a gente precisa fazer uma coisa com a Elza, precisa fazer uma coisa com a Elza. Ela gostou tanto assim, né? E ali deu um clique de que tinha muita ligação da forma como a Elza aborda a música com a forma com que esse grupo aborda a música. Tanto da profundidade em relação à vivência no samba, assim, uma coisa de realmente ser mergulhado no samba de fato, quanto nesse despreendimento de encarar o samba de uma forma não estereotipada, né, meio contraventora. Quer dizer, da gente fazer o samba, da gente realmente ter ligação com o samba, mas da gente virar o samba de cabeça para baixo e o samba permanecer ali. Então, essa estética da Elza, essa estética contemporânea, de vanguarda que a Elza tem, e do Kiko, do Rodrigo, do Rômulo, tinham muito a ver, né? Tinha uma ligação muito forte. Então eu fiquei com isso na cabeça, e aí quando abriu o edital da Natura, resolvi botar o carro na rua, assim, né? Falei, Elza, topa, se a gente te propor. Inicialmente era fazer um disco de releituras de samba clássicos dela, e depois, até por influência de um grande amigo que eu... Cortou só um minutinho, você estava falando de um grande amigo? Eu falei, olha, poxa, a Elza tem tanto disco de releitura já, você está aí rodeado de grandes compositores, por que vocês não propõem um disco de músicas autorais para ela? Eu falei, mas será que ela vai topar essa altura da vida dela, aprender música nova? A gente tinha esse pudor assim com ela, ou não queremos perturbar muito ela, queremos entregar uma coisa meio... A ideia era fazer uma coisa, um encontro, né, um presente, da gente gravar nas bases e deixar para ela cantar. Aí falou, não, mas ela já acha que isso aí faz sentido, foi para Elza, você toparia fazer um disco inédito? Vambora, vamos nessa, tal. E aí ela topou fazer discos inéditos, o edital da Natura aprovou, e aí dei prosseguimento nessa ideia, né? Legal isso, né? Porque vocês foram até conservadores, tipo assim, talvez ela não vai aceitar, tipo, talvez fosse a proposta que ela mais queria ouvir na vida dela, né? Tipo... a Elza é uma pessoa com um pensamento muito de vanguarda, né? Ela fica sempre empurrando a gente pra frente o tempo todo, né? E é legal isso, né? Porque acho que eu tava ouvindo os discos antigos dela, que são discos assim, aquela big band, a voz dela
tocando vários compositores, e aí eu nunca tinha reparado, assim, que eu fui prestar atenção nela depois do disco, assim. Eu lembro que eu cheguei a cogitar entrevistar ela numa época que ela tava fazendo um show com um DJ, logo depois veio esse projeto já, né? E aí que eu comecei a ouvir os discos mais antigos, e aí é tipo como é que fala? É uma recorrência na carreira dela, né? Tipo, de 10 em 10 anos mais ou menos, ela muda o que ela tá fazendo, ela consegue se arriscar e com todas as dificuldades que ela já passou na vida. E aí como que foi a parte de gravação? Porque eu acho que tem uma coisa que as pessoas... Eu fiquei muito na dúvida, assim, como que ela participa? Como que foi gravado? Como foi o processo? Que foi um processo meio diferente, né? Meio distante, mas como que é? Como que funciona? Esse foi bem particular, foi distante mesmo, né? Porque a gente fez essa coisa toda. Eu acho que no princípio nem muita turma acreditava que essa coisa ia dar certo, né? Porque eu falei, galera, vou propor esse projeto aqui, vocês topam? Eu falei, claro, beleza, vai aí, né? Boa sorte. Boa sorte, como a gente faz muitas vezes na vida, né? Assim, legal, grandes ideias e tal. Ela, acho que da mesma forma, assim, né? Topa, topo, tudo bem. Eu segui com a coisa, escrevi o projeto, aprovou, comecei a montar uma agenda para poder organizar isso. Aí selecionamos as músicas, foi música pra caramba que a gente recebeu, acho que mais de 50, 60 músicas. Uou. Aí eu, Rômulo Frois e o Celso Sim fizemos uma primeira triagem, aí fomos até ela. Aí levamos dessa triagem, ela já as 10 primeiras ela já topou, já aceitou, e foi mais ou menos o repertório do disco, já de cara, já ficou mais ou menos fechado, que seria as músicas lá da Mulher do Fim do Mundo. Uhum. Voltei para São Paulo com esse repertório e falei, galera, agora vamos fazer os arranjos disso. Aí a gente veio aqui pro meu estúdio, essa turma, assim, é uma característica dele mesmo, tem um traço muito rápido. E voltando àquele assunto que a gente estava tendo, eles talvez seja onde eu aprendi mais fortemente o tamanho da expressão desse traço rápido, sabe? Uma galera que não gosta de ficar muito repolindo as coisas, porque essa coisa do traço rápido tem uma importância grande na expressividade, né? Então a gente montou os arranjos todos em uma semana e depois gravamos tudo em 3 dias. Aí aquela coisa, né? Entrou no estúdio. Esse disco é um disco que não tem, ao contrário dos meus discos autorais, não tem a estética da colagem. Os takes são takes, basicamente o que a gente tocou no original. Tem pouca cobertura, né? Aí depois eu trabalhei um pouco com cordas, a turma do Bexiga 70 que tem sopro, mas isso veio posteriormente e também não é muito grande. A base do que a gente gravou ali naqueles 3 dias é o que é o disco mesmo, é um disco muito real, assim, né? Da forma como foi tocado. Aí a gente gravou isso, falei, bem, agora o orçamento do projeto era um orçamento bem curto, é um orçamento pequeno, né? Então eu tinha uma pouca chance de erro. Aí a gente falou, bem, agora gravamos, e se ela não gostar? Aí a gente aproveitou uma vinda dela aqui, né? Levou ela pro estúdio para poder mostrar os arranjos. A gente assim, né? Com medo, falei, cara, se ela não gostar. Começa o áudio, gente. Ele fez assim, ó, o cu na mão mesmo. Se ela não gostar, meu orçamento vai por água abaixo. Eu sempre fiquei nessa dúvida, porque, tipo assim, a Elza aprovou as músicas, mas justamente a gente tá falando muito disso, né? De processo de gravação. Às vezes o que você gravou ali sem o ouvido dela, aconselhando, ela podia reprovar tudo mesmo, né? Podia, são uns arranjos muito desconstrutivistas, assim, né? Você imagina Maria da Vila Matilde, por exemplo, ou quase todas as músicas que a gente mostrou para ela eram músicas no voz e violão tocadas como samba, né? Então, um samba clássico ali, bem comum, normal. Quando os arranjos vieram, né, aquela coisa totalmente noise, de cabeça para baixo, desconstruindo a música total, a chance dela não gostar realmente era grande, né? Aí ela entrou no estúdio, ouviu a primeira, ficou quieta. Ouviu a segunda, aí ela olhou pra gente, aquela coisa de fazer com beijo assim, vou ter que estudar isso aqui, que esses arranjos estão demais, tal. Aí ela adorou os arranjos, gostou pra caramba, deu maior força pra gente, falou, eu vou ter que estudar isso aqui, mas eu vou estudar e vou arrebentar. Ela falou. Que foda. Foi foda. Esse dia foi um dia muito especial, assim, um dia que a gente levou ela pro estúdio. Tava todo mundo ali, né? Todo mundo nessa expectativa do que ela ia sentir, assim, mas o pensamento dela é realmente muito, como diz, nada assusta a Elza, né? Assim, a gente pode fazer a maior dissonância, os maiores nós, e a voz dela tá sempre ali por cima disso, e
E ela não se assusta mesmo com a coisa invertida do jeito que for, assim. Entendi. Aí depois disso foi super fácil, né? Porque terminei de fazer as coberturas que precisava fazer com a galera do sopro, do bexiga, as cordas, e aí levamos ela pro estúdio, gravamos uma parte das vozes aqui mesmo na Red Bull, outra parte eu levei lá pro Rio para ficar mais confortável para ela, e gravamos as vozes, aí eu e ela, sozinho, já em cima das bases. E como que era essa rotina de voz aí? Só vocês no estúdio, sim? Ou tinha mais gente? Nós no estúdio, normalmente ela gosta que eu ficasse com ela junto da sala de gravação e não na técnica. Eu ficava com ela, às vezes, de mão dada com ela ali, às vezes apontando um caminho ou outro, ela falou, não, essa aqui é a melodia, é por aqui e tal, né, indicando para ela, porque o repertório era todo muito novo, né, tipo de divisão que a gente tinha imaginado, encaminhando eu e ela juntos ali. E ela tem uma coisa muito afetiva, né? Assim, a Elza gosta de afeto. Então, essa coisa de estar ali do lado dela, de não estar de mão dada com ela, é uma coisa que tem uma importância, assim, para coisas desenvolver de jeito fluido, assim. E ali, assim, acho que não sei se eu acho que o músico não pensa muito nisso, e aí se eu tiver enganado, você me avisa. Mas ali vocês construíram o disco, você já conseguia pensar, caramba, isso aqui vai ser uma coisa de outro mundo, quando as pessoas começarem a ver no palco, ou quando o disco começar a tocar, porque aí é um disco dela que foi pro exterior, foi muito reconhecido lá fora, aí ela fez turnê do disco por um bom tempo, foi resultar no Grammy Latino. Ali, quando estava só vocês dois, você já conseguia vislumbrar isso, ou você ou não? É engraçado isso, porque inicialmente não tinha a menor ideia, né, assim, eu achava, na verdade, muito pelo contrário, achava que ia ser um disco estranho, achava que ia ser um disco mais outsider do que um disco que fizesse sucesso, assim, né, nesse sentido. Com certeza é um disco que rompe muito um padrão estético, assim, né. Então eu achava mesmo que ele ia ser mais um disco como um disco do Itamar, né? Um disco dito como Maldito, do que um disco que tivesse coisa mais cult, né? Coisa mais cult. Eu imaginava mais por aí, assim. Mas quando ela cantou A Mulher do Fim do Mundo no estúdio, foi uma outra cena. Aliás, essa cena tem registrada num backstage da Red Bull. A Red Bull tem uma... Se você entrar na página dela e buscar pela Elza, o backstage da Mulher do Fim do Mundo, tem exatamente esse momento, assim. Ela cantando A Mulher do Fim do Mundo, ela começou aquele final que ela começou a improvisar em cima, estavam todos nós no estúdio, assim, eu estava na mesa, Rômulo, Kiko, Rodrigo ali atrás, assim, os barbudos tudo chorando, ela começou a cantar, os olhos todos enchendo d'água, a gente chorando pra caramba. Ali deu pra ver que a gente tinha um negócio que era muito, muito poderoso, muito forte, assim. Mas eu não fazia ideia, também não era uma coisa que eu ficava pensando muito até onde ia, assim, sabe? Uhum. De modo geral, não é uma coisa que entre no meu rol muito de preocupação, sabe? Até onde vai, se é um disco que vai ganhar prêmio, se não vai. É o foco ali na realização, mas deu pra ver que era uma coisa muito forte que estava nascendo ali, a gente conseguiu entender isso, assim, né? Mas ele realmente foi em termos de receptividade, assim, ele foi muito mais longe do que eu jamais teria suposto. Não, porque é um disco que aconteceu, né? Tipo, várias faixas foram bem aceitas e a questão de ter virado um show impactante também, né? E aí eu acho que trouxe a Elza de volta mesmo, assim. De novo, me incomoda isso, porque ela tava trabalhando, eu acho que as pessoas estavam realmente desatentas a ela, que é uma coisa comum no Brasil, né? Os artistas mais velhos, se eles não têm um marketing muito bom, ou mesmo equipes muito... Se você pegar, a gente tem 4, 5 medalhões que conseguem ser fixos, e os outros estão aí, tipo, entre o esquecimento e a retomada sempre. E ela tava trabalhando, né, forte, apareceu o disco que aconteceu tudo. E aí como que foi? Quando esse disco se realizou, até pela essa carga emocional que você mencionou, você conseguiu imaginar que ia ter um número 2? Não. Isso pra mim foi muito surpreendente mesmo, assim. Porque acho que todo mundo que fez o disco imaginou, a gente fez isso aqui, agora acabou, tá feito. Eu, na verdade, no início imaginava até que a Elza ia fazer esse disco, que a gente ia fazer um show de lançamento e ela ia seguir com a carreira dela e a gente com a nossa. Né? Então, aí quando a coisa começou a funcionar, a gente entrou em turnê, fez turnê mundial, voltou agora fazendo o disco número 2 pra mim. E quando ela veio com essa proposta, na verdade, aí foi o contrário, né?
eles fizeram um acordo com a DEC, os empresários dela fizeram um acordo com a DEC, e ela que me chamou para produzir esse segundo disco, que é o Deus da Mulher, né? Que demais. Aí foi uma coisa bem surpreendente. Falei, e agora, José? O que a gente vai fazer depois desse disco, né? Aí perguntei para ela, e aí, Elza, o que a gente faz? Porque ou a gente pega um caminho totalmente oposto, né, faz um disco totalmente diferente, ou a gente faz uma certa continuidade. Ela falou, o time que tá ganhando não se mexe, vamos seguir aqui com o mesmo time e tal. Que legal, então você não tinha noção do que ia acontecer, tipo assim, vocês podiam fazer um disco de voz e violão, talvez, ou você chegou ali, aí ela te falou, não, eu quero vamos fazer uma coisa quase, não chega a ser um número 2 exatamente, mas são discos que dialogam, né? Tem um prosseguimento exatamente por ter a mesma turma, né? Mas se ela fosse querer fazer um outro disco, teria que fazer com uma outra turma totalmente diferente. Uma coisa que a gente chegou até a conversar com ela seria fazer um disco só com mulheres, né? Foi uma coisa que a gente poderia fazer um disco só com mulheres. Ela fala, não, mas time que tá ganhando não se mexe, eu quero você pra produzir, quero a mesma turma e tal. Porque acho que essa foi uma discussão do disco, né, da questão de ter muito dos homens. Eu acho que a visão de vocês é muito assim, tipo, vocês não conseguiram pensar isso na época porque era um momento, né, tipo, essa questão chegou a vocês depois, quando no número 2 vocês trouxeram essa questão pro disco, de trazer as compositoras? Ah, sim, eu acho que A Mulher do Fim do Mundo foi um disco que levantou muitas questões, né, e eu acho que fez, pra mim, pessoalmente, acho que pro grupo todo, assim, repensar um monte de coisas que realmente eu também não tinha pensado. Então, esse fato que bateram muito na nossa tecla, assim, né, de que é um grupo de homens, que é um disco que fala sobre feminismo, mas feito por um grupo, majoritariamente por um grupo de homens. Sim. Que foi uma questão que, na verdade, antes não passava pela nossa cabeça, porque a gente estava simplesmente fazendo, né? E falou, realmente, é um disco que não tem tantas mulheres, que fala da questão das mulheres, mas não tem tantas mulheres. Era um disco que era dedicado a ela, então, naturalmente, as questões do feminismo vieram à tona porque foram composições feitas para Elza, então a própria imagem da Elza, a personalidade dela, traz esses temas naturalmente, né? E não que a gente quisesse ocupar o lugar de fala de nenhuma mulher, mas é porque esse tema veio naturalmente. Então, no segundo disco, acho que teve uma atenção para isso, né? Acho que é importante que tenha uma presença feminina mais forte, né? Acho que foi um aprendizado mesmo, né? de vida, assim, que teve a consequência. Né? A gente não falou ainda nada dos seus trabalhos solos. Queria que você contasse, assim, desse uma resumidinha geral. O que você fez de solo? Você mencionou uma coisa muito legal, os seus discos trabalham com colagem. O que são os seus discos solos? Então, aí meu disco solo é o Castropismo, foi o primeiro, e agora esse que eu acabei de lançar, que é o Pontos de Mutação, né? O Castropismo foi um disco que, como eu te falei, nasceu naturalmente, assim, a partir de experiências de estúdio, de eu começar a mexer com os materiais percussivos, com as bases percussivas que eu gravava para canções, para outros artistas como o Arnaldo, como o Chico, e aí essas experiências do estúdio de ressamplear, de transformar, começar a tomar a percussão como tema central, e a partir da colagem criar temas que nasciam de cabeça para baixo, né, da percussão para... E aí eu levei um tempo ainda nessas experiências até entender que tinha um trabalho autoral ali que merecia tomar um trato, como diz, já produzia muitos outros discos para outras pessoas e falar, agora está na hora de produzir o meu. E eu gosto muito dessa coisa de produzir álbum, sabe? De álbum que tenha princípio, meio e fim. Eu passo um tempo trabalhando nessa ideia da construção de uma história, assim. Então, aí a partir do momento que eu entendi isso, eu me dediquei a montar o Castropismo como um álbum, criando um roteiro imagético para ele e tal. E aí nasceu o Castropismo em 2013, né, com alguns anos ali de trabalho em laboratório, até que esse disco veio à tona. E aí o Ponto de Mutação vem em que toada? Aí o Ponto de Mutação já foi um disco que eu pensei, agora eu vou fazer, tá na hora de... Passou essa maré da Elza, né, fiz A Mulher do Fim do Mundo, fiz o Deus da Mulher, falei, agora tá na hora de fazer meu segundo álbum, de me dedicar a isso. Então já foi um disco que eu me mergulhei com esse objetivo mesmo. Vou começar agora com o segundo álbum. Aí, para começar esse segundo álbum, eu resolvi começar ele, em vez das bases percussivas, por sessões de improvisação livres, com alguns parceiros, né, meus. Então, eu sempre gostei muito dessa coisa da música espontânea, então mesmo que a coisa
da estética da colagem seja a minha forma de construir as composições, a música espontânea da improvisação, para mim, é muito sedutora. Então, levei alguns parceiros para o estúdio e falaram, vamos improvisar aqui sem briefing nenhum, livremente. Liga o gravador e vai. Liga o gravador e vai. Rec e vamos embora. Fiz uma sessão com o Rodrigo Coelho, fiz uma sessão com o Kiko e com o Cabral, outra sessão com a banda que fez o Castropismo, a turnê, né, do Castropismo inteira, que é o Ricardo Prado, Estevam Sikovic e Marcelo Monteiro. E aí foi montando assim alguns parceiros que deram esse material bruto. A partir desse material bruto eu comecei a manipular isso e escolher trechos, e comecei a brincar com aquilo ali para montar o álbum. E aí estabelecer essa coisa do roteiro, né? Imaginar como é que seria esse roteiro para a construção desse álbum. Isso estava acontecendo em 2016, mais ou menos. Em 2016 foram os primeiros movimentos mais explícitos do golpe, né? E foi uma época que eu fiquei muito angustiado em perceber e entender o que estava se formando do golpe de Estado no Brasil, e estava realmente muito aflito com isso, quando uma amiga minha falou, olha, você está muito angustiado, sabe, você precisa ler esse livro. Aí me deu o livro O Ponto de Mutação, do Fritjof Capra. Esse livro é um livro que realmente mexeu muito com a minha cabeça. Ela acertou, assim, no sentido de que o livro me acalmou em algum sentido, né, porque é um livro que tem uma compreensão do final de ciclo que a gente está passando, e também do final de ciclo representar o início de um novo ciclo. Uhum. Então ela é um livro que fala do ponto de mutação como a virada de uma época, o final de uma civilização para a entrada em outra. Interessante. Então aquilo ali me inspirou bastante, assim, foi muito importante para mim na época, né, dessa leitura, e casou junto com essa feitura do disco. Eu resolvi tomar isso como mote para a construção do roteiro do disco. Aí eu comecei a desenhar um gráfico, que passou a ser meu gráfico principal, assim, de construção do disco. Até, na verdade, isso dali veio por inspiração do Hélio Ziskind. Engraçado que Cabrelinho, que também faz... que faz trilha, né? Que faz trilha, muita música infantil e tal. O Elinho, pra quem não sabe, é autor de músicas como aquela música várias músicas do Castelo, né? Do Cocoricó, tipo, ele tá... O Hélio é um cara genial, assim, que ele também, quando eu fui gravar um disco com ele, que era um disco até em encomenda pro Clube São Paulo e tal, ele primeiro fez um storyboard do disco, e depois ele ia compondo as músicas a partir do storyboard. Era uma história em quadrinho maravilhosa, assim, e ele ia compondo as músicas a partir disso. Demais. Eu achei aquele negócio genial, assim, então usei um pouquinho esse espírito e desenhei um mapa do que é o ponto de mutação. Esse mapa é parte do caos dos dias de hoje, então é uma coisa mais da explosão do que a gente está entendendo como civilização, da curva depressiva que a gente está entrando, e para depois a virada do ponto de mutação para uma curva ascendente, que é a virada para uma nova era mais iluminada, né? Então eu comecei a compor as músicas e moldar as músicas a partir desse roteiro. Então o ponto de mutação, ele tem um roteiro específico que percorre essa trilha: caos, depressão, virada e ascensão para uma era mais iluminada, assim. É um axé para que essa profecia do Capra se realize. Que não vá mais para baixo. Exatamente. Que a gente não vá tão lá embaixo, ou quando a gente chega lá embaixo, a gente também vire para uma nova época, assim. Isso tudo de uma forma abstrata, né? Minha música é basicamente instrumental, ou majoritariamente instrumental, apesar de que no ponto de mutação eu uso mais a voz do que usei no Castropismo ainda. Então ele tem retalhos de canção, mas ela não chega a ser exatamente canção, nem chega a ser totalmente música instrumental. Então é um campo meio híbrido, assim, né? Que mistura tanto as minhas influências musicais ali do rock progressivo, que aparece pra caramba, o Weather Report, que aparece pra caramba, também o jazz mesmo, a coisa das improvisações, quanto a coisa da mistura da música de raiz brasileira, os tambores das músicas tradicionais do mundo, né? Tem tabla indiana, tem tambor africano, tem tambor árabe. Então tem essa coisa da música de raiz misturada também com o conceito de música eletrônica, que faz a minha salada, é o meu liquidificador, né? E de uma forma abstrata foi montando esse roteiro, assim, né? De caos, depressão e ascensão. Me fala de 2 discos que você sonha em produzir. Um no campo do sonho mais real, que tipo, você pode realizar, um cara que tá próximo, e um assim muito
talvez você até realize, mas tipo, mais absurdo. Mas eu vou, talvez você possa até responder essa pergunta, mas eu queria antes perguntar, justamente porque você tocou no ponto, tem um pouquinho de jazz ali no meu novo álbum. Eu queria saber, acho que você nunca produziu um disco de jazz, né? Você teria essa ambição? Olha, é verdade, nunca produzi um disco de jazz mesmo. Passando aqui o scanner na cabeça. Acho que não, porque o maior foco mesmo das minhas produções são de música brasileira mesmo, de fato. E confesso que também não tenho, não é uma coisa que passa no meu hall de ambições. Entendi. Assim, porque acho que é uma linguagem bem específica, assim, e que eu acho que eu dou vazão no meu trabalho, né? Eu considero meu trabalho bem jazzista no sentido mais amplo da palavra, assim, né? O jazz como um conceito de música... Quase um estilo de vida. É como estilo de vida, exato. É uma abordagem, né? Onde a improvisação tem uma importância grande no processo criativo, né? Então, acho que a minha música tem bastante disso, assim. Então, acho que eu dou mais vazão nesse sentido do que na expectativa de produzir um disco de jazz mesmo, né? Eu acho que a minha linguagem partiu um pouquinho, ela é mais híbrida do que uma coisa um pouco mais purista, que seria um disco de jazz, de alguém que está querendo um disco mais puro nesse sentido da busca daquela estética, né? E se um dia você receber uma ligação assim do David Gilmour, ou do Roger Waters, ou mesmo do Ozzy Osbourne, você produziria um disco dos seus ídolos lá da... Eu acho que eu deixaria o medo, trancaria o medo na gaveta e mergulharia de cabeça nisso ali. Legal. Com maior vontade, assim. Mas acho que, de qualquer maneira, qualquer disco que eu for chamado para produzir, eu acho que eu tenho que ir com muita sinceridade com a minha estética, né, assim. Eu acho que eu não tentaria produzir um disco do Roger Waters como um disco do Roger Waters, né, digamos lá. Uhum. Eu teria que achar o meu jeito de castrupe de misturar a estética, ou de trazer a minha estética para ver por que ele me chamou para produzir um disco, né? E como é que eu posso contribuir de uma forma pessoal, autoral, para somar com uma estética de qualquer artista. Eu acho que desses sonhos, talvez um que eu sonhe ainda produzir, que espero que se realize, é um disco do Arnaldo. Boa. Eu tenho o maior sonho de produzir um disco do Arnaldo. Acho que a gente teve uma história musical muito bonita junto. Que ainda não se resolveu em disco. Isso seria muito legal, dar essa volta, assim, né, de estar no estúdio com ele, produzindo e contribuindo. Alô, Arnaldo, com ele. tá ouvindo aí? Aí, Arnaldo. Depois você manda o link pra ele, primeiro pra ele vir aqui participar de uma edição com a gente e pra ele ouvir o seu recado. Maravilha. E aí no campo brasileiro, mas talvez mais impossível, você conseguiria pensar em algum nome? Sei lá, um João Gilberto. Se o João Gilberto seria bem impossível. Acho que não, acho que não casaria muito a minha estética. Talvez a minha estética fosse um pouco mais invasiva do que a do João Gilberto. Não sei. Difícil essa pergunta, porque se é impossível, né? Como é que a gente acaba pensando sempre no que... Você acha que o Hermeto tá muito distante, por exemplo? Ou tá próximo? Não acho o Hermeto tão distante, não. Eu acho que, na verdade, eu bebi muito da fonte do Hermeto. Muitas das coisas que eu faço tem uma influência grande. O Hermeto foi uma grande influência para mim. Hermeto, Naná e Egberto foram influências muito poderosas. E eu acho que o Hermeto tem uma cabeça musical livre, de um jeito que nada é impossível para o Hermeto. Eu acho que, nesse sentido, o João Gilberto é um cara já uma estética muito definida, né? Num campo ali, eu acho que é mais distante, né? O Hermeto não. O Hermeto seria uma diversão danada produzir um disco com o Hermeto. Nossa Senhora. Isso aí poderia ser um bom exemplo. Vamos mandar também o link pro... Hermeto! O Gismonte também tá por aí, né? Você acha que você trabalharia com ele? O Gismonte também. Mas eu acho que o Gismonte é um cara seria um pouquinho mais distante do que o Hermeto. O Hermeto eu acho que é um cara que tem... Eu teria mais uma ligação mais direta. O Naná você chegou a conhecer ou não? Naná eu cheguei a conhecer, eu fui muito fã. Naná tem pra mim é uma influência poderosíssima, especialmente um disco que é o Telling Stories, Contando Histórias, né? Um disco que pra mim, essa coisa da música imagética, né? A música que forma imagens na cabeça, eu descobri com o Naná e eu acho que eu busco isso no meu som até hoje, assim. E cheguei a tocar com ele algumas poucas vezes e todas as vezes foram maravilhosas, porque ele é um mago, né? Ele era um cara que tinha...
tocava uma nota e a atmosfera se transformava, assim. É um cara muito poderoso. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi uma música dele, acho que era uma participação em um disco, sim, e é justamente isso que você falou, né? Como ele conseguia produzir imagens, tipo assim, parecia que tava chovendo, assim, uma coisa, conseguia criar uma coisa que fora da música, né? Muito louco, né? Muito, muito poderoso, né? É no terreno da magia mesmo, né? O Naná, a música dele já estava em um outro território. Arthur, queria te agradecer, estouramos o tempo aqui, não quero te ocupar mais, tava muito, muito legal o papo. Foi um ótimo papo mesmo, nem reparei que a gente passou tanto tempo. Pois é. E aí quando a gente tiver outra oportunidade, a gente troque mais ideia, mas você vai fazer muitos projetos aí, então eu queria te agradecer, valeu. Eu que agradeço muito, valeu demais o papo, as ótimas perguntas, foi uma delícia. Boa, Castrup, até mais então, valeu, um abraço. Valeu, um abração. Alô, alô, e aí, gostaram do episódio com o Castrup? Eu gostei muito, queria agradecer o Castrup mais uma vez pelo papo, pela conversa, valeu Castrup. Também quero agradecer a Tirimbits, @Tirimbits lá no Twitter, que compartilhou e elogiou o episódio com a Brisa Flow. O que eu tinha de recado hoje era isso, por isso que eu peço pra vocês escreverem mais na hashtag Telefonemas, escreverem mais pro e-mail telefonemaspodcast@gmail.com pra gente ter mais o que conversar aqui após cada entrevista. Manda sua pergunta, manda sua dúvida, a gente conversa aqui, bate um papo, troca ideia nessa parte do episódio, certo? Então é isso, um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.